Olá pessoal, eu sou Franca Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. E quem gostar do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe, só assim mais pessoas vão ter acesso às informações desse vídeo gravado. No assunto de hoje, eu vou dar um itinerário de como ler Marx, como ler Karl Marx, tá? Então, eu vou dar várias etapas do Marx filósofo, do Marx jornalista e de Karl Marx economista, tá? Então, as obras para se lerem, as mais importantes, porque das obras que eu vou citar, tem uma vastidão que eu não vou citar, porque Karl Marx e Friedrich Engels, no projeto Mega Marx II, que está em andamento na Alemanha, pretende chegar a 140 publicações, até 140 publicações. Então é uma obra gigantesca, durante 40 anos de vida, que Karl Marx escreveu numa média de mais de 2 livros por ano, né? 3 livros por ano, quase 4 livros por ano, tá? Então eu vou colocar alguns que são os mais importantes e que são de importância as pessoas lerem para poder entender um pouco do pensamento de Marx, tá? Então eu começo pelos despossuídos. Os despossuídos, né, eu já gravei anteriormente sobre os despossuídos, são 5 artigos de Marx, né, que critica, né, a tentativa de cobrar sobre a lenha nas florestas alemãs, sobre a lenha que estava no chão, que a classe trabalhadora proletariada muito pobre pegava para poder se aquecer e para cozinhar, né? E os burgueses queriam cobrar essa lenha, né, essa lenha que estava no chão, né, sob pena de, inclusive, a pessoa que não tivesse dinheiro para pagar, trabalhar gratuitamente para esse burguês, porque pegou lenha na floresta, uma lenha caída no chão para tentar se proteger do frio da Alemanha, tá? Marx vai escrever 5 artigos, né? E vai custar a ele, né, o fechamento da Gazeta Renana e o princípio da perseguição a ele, tá? O segundo livro é Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, tá? Esse livro Marx vai criticar Hegel, né, em relação a Hegel dizer que o Estado seria o ente que acabaria com as desigualdades sociais, e Marx está dizendo que o Estado é burguês, tá? E porque também a burguesia havia feito a emancipação política, mas cabia à classe trabalhadora fazer a emancipação social, tá? Então ele vai fazer duras críticas ao livro Filosofia do Direito de Hegel, Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, que é o livro dele, né, criticando, né, o livro de Hegel e dizendo que Hegel estava errado, tá? Ele vai, lembrando que Marx vai pegar a dialética hegeliana, né, e vai transformar em uma dialética materialista histórica, né? Materialismo histórico dialético, tá? Nesse livro também tem a introdução, né, que é um dos textos mais basilares da obra de Marx, né, que é a introdução do livro, onde está escrito que a religião é o ópio do povo, logo na primeira página da introdução, mas Marx dá toda uma explicação a respeito disso. São 10 folhas a introdução, né, eu aconselho a todo mundo a ler. Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, né, que é a primeira obra também que ele começa a trabalhar a questão da alienação da classe trabalhadora, tá? E a questão também, né, do economicismo marxista. As teses sobre Feuerbach. Marx vai pegar de Feuerbach materialismo. Feuerbach, né? Materialismo. Só que ele vai dizer que o materialismo de Feuerbach, né, é vulgar, né? Ele não é subjetivo. E Marx, na primeira tese, já diz isso, que o materialismo de Feuerbach é vulgar e não é subjetivo, tá? A 11ª tese, né, ele vai dizer que até hoje os filósofos têm interpretado o mundo. Cabe aos filósofos mudar o mundo, tá? Então ele está trazendo a ontologia, que é metafísica, para a ontologia materialista, né? Prática, né? Uma ação que mude o mundo, tá? Então, as teses sobre Feuerbach, tá? Outro livro, Manuscritos Econômicos e Filosóficos. Manuscritos Econômicos e Filosóficos
o primeiro ensaio do que mais tarde seria o Capital, né? Ele está falando da luta de classes, ele está falando da mais-valia, né? Ele está falando do trabalho alienado. Ele vai escrever essa obra em 1844, tá? Ele escreve Crítica à Filosofia em 43, em 44 ele escreve um, em 45 ele escreve outro, em 44 ele escreve mais um, né? Que é o Esboço da Crítica à Economia Política, tá? Que é um ensaio do que seria lá em 1867 a primeira publicação de O Capital, tá? Esboço da Crítica da Economia Política. Ele está começando a entender os autores, né, econômicos como Adam Smith, como David Ricardo, né, para poder fazer a crítica ao que eles não colocaram nos seus livros, e ele está dizendo coisas que não tinham no pensamento de Adam Smith e David Ricardo, e principalmente ele vai começar a afirmar a mais-valia. No segundo período, né, que ele é um crítico político, ele é um jornalista, né, ele vai escrever o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, um Manifesto do Partido Comunista, né, primeiro. O Manifesto do Partido Comunista é um panfleto, né, que ele está conclamando a classe trabalhadora a unir-vos, pois só assim vocês se libertarão dos grilhões. Que grilhões são esses? É a exploração que o trabalhador sofre. Marx vai fazer uma remontagem, são 30 páginas. Ele vai remontar todo o período da luta de classes, desde da Roma Antiga, onde tinha plebeus e patrícios, vai passar por servos e senhores feudais, né? Passa por escravos, né? E burgueses do mercantilismo, e chega à burguesia, o proletariado, tá? Então, o Manifesto Comunista é um panfleto de 30 páginas, em que, inclusive, quando foi publicado, não tinha autor conhecido, só foi conhecido 3 anos depois, salvo engano, né? Que esse panfleto foi produzido por Marx e Engels, né? Em fevereiro de 1848. O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. O 18 Brumário de Luiz Bonaparte é uma obra que fala, vai ser um artigo pedido pelo jornal norte-americano Karl Marx sobre o governo de Luiz Bonaparte, né? Sobrinho de Napoleão Bonaparte. E Marx vai fazer várias previsões ali, né, acerca da tentativa do golpe que Luiz Bonaparte dá, né, e Marx vai dizer: se ele desse o golpe, se proclamasse imperador, seria a última vez que a França veria um rei. E na verdade foi isso que aconteceu quando ele caiu mais tarde, em 1871, na Comuna de Paris, tá? Nunca mais a França teve um rei ou um imperador, a França passou a ser um regime presidencialista. É um texto político, né, onde ele escreve lá que os homens fazem a sua própria história, mas não de acordo com a sua vontade, né, e sim com a sua necessidade. E segue ainda sobre ele o peso do passado que ele carrega, tá? Que passado é esse que ele carrega, né? O passado da tradição, né? Na ideologia alemã ele vai dizer que quem escreve o pensamento de todos os tempos é o pensamento da classe dominante, né? O homem faz a sua própria história, mas ele aceita o pensamento dominante porque ele não é dono do seu destino. Não é dono do seu destino por quê? Porque ele é um ser alienado. Guerra Civil na França. Guerra Civil na França, Marx escreve quando houve a Comuna de Paris de 1871, quando a classe trabalhadora assalta o poder, não é? A França está na guerra com a Prússia, né? E os dois exércitos param a guerra para atacar, né, a tomada de assalto, né? A Comuna de Paris toma Paris, não é? O governo passa a criar um governo de classe trabalhadora, e aí os dois exércitos vão combater e vão massacrar os trabalhadores. O governo vai durar somente 72 dias. É um livro que analisa a Guerra Civil na França. Crítica ao Programa de Gotha. Crítica ao Programa de Gotha, Karl Marx escreve, né, em 1875, já na idade bem madura, né, a respeito da crítica que ele faz a La Salle, né, e a outros sindicalistas que se juntam ao Partido Social Democrata Alemão para participar democraticamente do processo eleitoral. Porque Marx não acredita, né, em democracia, porque a democracia é burguesa
e o Estado é burguês, e mesmo você controlando com o pensamento comunista, o Estado tende a servir a burguesia. A solução final seria a destruição do Estado e a construção de um regime comunista, né? Que passa pelo socialismo, que é o depauperamento do Estado, e chega ao comunismo, né? Que é o estado de bem-estar, onde todos teriam direito a tudo. E por fim, né, a sua obra como economista, né, que ele escreve o Capital, Crítica da Economia Política. Né? É o clássico de Karl Marx, né, é o livro mais debatido, mais comentado, satanizado, endeusado. Né? Ele tem todos as críticas e os elogios possíveis. Né? Esse livro, o combate que Marx faz, começa o primeiro capítulo sobre a mercadoria, né? Sobre o trabalho, sobre o fetiche da mercadoria, né? Que é a parte mais difícil das 3 obras. São 3 volumes, aproximadamente com 1000 páginas cada um. Né? É um livro muito difícil de se ler. Eu aconselho a ler primeiro Grundrisse, né? Grundrisse, que é um esboço. Né? Grundrisse significa esboço em espanhol, esboço, né? Em alemão. Né? Que ele faz um esboço desse que seria o Capital. Tá? É o livro que fala sobre a exploração do proletariado, né? Sobre o fetiche da mercadoria, sobre a circulação da mercadoria, como todos os processos se dão e como a burguesia tira vantagem em todos os processos através dessa obra. Ele mostra. Né? É uma obra que demora anos para se ler. Né? Eu estou lendo o primeiro capítulo ainda. Né? Eu já vi professores marxistas mesmo, que demoram 10, 12, 15 anos para ler os 3 volumes, para poder entender e compreender, né, tamanho grau de abstração do livro Capital, porque foi um livro para se ler pelo processo científico e não pelo processo comum, vulgar. Tá? Então, é uma obra muito complicada e muito complexa de se ler. Ok? Essa foi a minha participação. Até a próxima.